Se o rico não tiver um serviço público de qualidade, o pobre também não vai ter. É preciso que o serviço seja de qualidade de forma universal para garantir que todos têm acesso a ele de forma igual. Nós vivemos numa sociedade distorcida e, portanto, a solução é estabelecer carreiras e, dentro dessas carreiras, os especialistas serem bem pagos. Não é como agora que levam para casa entre 1.500 e 1.800. O espírito do Serviço Nacional de Saúde do início, não é, dos primeiros anos, tem-se vindo a perder por causa exatamente desta competição ideológica. Olá, estamos aqui para discutir o Serviço Nacional de Saúde no podcast Megafone do Abril Abril. Comigo tenho Isabel do Carmo, médica, professora da Faculdade de Medicina de Lisboa, Isabel Loureiro, professora jubilada da Escola Nacional de Saúde Pública e ex-vice-presidente do Conselho Nacional de Saúde, e Bernardino Soares, ex-deputado e membro do Comitê Central do PCP. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que tem indicadores mesmo assim espantosos. Ele é responsável por ter baixado abruptamente a taxa de mortalidade infantil entre 79, que havia 26 por mil crianças, a 2,4 por mil em 2021. No entanto, depois da pandemia, há um conjunto de características que se vêm agudizando e que se vêm agravando, como a falta de formação de profissionais, a falta de financiamento, a degradação de carreiras e uma passagem crescente do orçamento desse Serviço Nacional de Saúde para os privados. Parece um diagnóstico contraditório. Eu iria começar por uma pergunta à Isabel do Carmo, que durante a pandemia fez um artigo, porque foi para o Serviço Nacional de Saúde, porque foi para os cuidados intensivos por causa do Covid, sobre que só o Serviço Nacional de Saúde podia fazer aquele combate. Porquê só o Serviço Nacional de Saúde? Eu gostava de dizer uma coisa que nós temos que vincar muitas vezes e dizer muitas vezes. O Serviço Nacional de Saúde é um serviço público e que foi pensado, tanto neste país como noutros, para compensar as desigualdades de base. Portanto, as pessoas, quando nascem em famílias diferentes, em casas diferentes, em situações alimentares diferentes. E, portanto, quando dizem que é uma questão ideológica, é uma questão ideológica. É uma ideia que algumas pessoas têm, felizmente muitas, ou a maioria, de que tem que haver um serviço público, tendencialmente gratuito, para compensar as desigualdades de base, tal como a educação. E isto tem que ser naturalmente dito muitas vezes, porque há outras pessoas que têm uma ideia ao contrário. É que deve haver mercado, deve haver competição. É bom fazer essa discussão. Portanto, este nosso Serviço Nacional de Saúde é um conceito da luta contra a desigualdade e só ele podia fazer o combate à pandemia como fez. Porque o combate à pandemia era em todas as frentes e não dava a ganhar dinheiro a privados se fossem eles a resolver ou a enfrentar o problema. Isto está muito bem exemplificado sobre o que se passou nos Estados Unidos, onde de facto há desigualdade a sério e não há um Serviço Nacional de Saúde. E houve muitas mortes, e há pouco tempo li a classe dos mortos, digamos. Quem é que morreu mais? Quem é que morreu assim? Quem é que morreu menos? E isso é uma escala social. Os afro-americanos, que correspondem a classes mais pobres também, foram os que morreram mais, mas são uma grande diferença dos outros. Portanto, isto é ideológico, é uma questão de ideias de pessoas que lutam contra a desigualdade. Isabel Loureiro, este era um modelo de Serviço Nacional de Saúde. Mas neste momento estamos neste modelo ou estamos num modelo mais em que o privado já tem ganho uma importância muito maior do que tinha? Pois, eu diria que o espírito do Serviço Nacional de Saúde do início, não é, dos primeiros anos, tem-se vindo a perder por causa exatamente desta competição ideológica de
ganhar terreno sobre algo que tem a ver com aquilo que deveria ser a responsabilidade do Estado, exatamente no sentido que a Isabel do Carmo mencionou agora, em relação até às questões das desigualdades. E eu aproveito também para dizer, quando o Nuno referiu as questões da mortalidade infantil poderem estar agora a agravar-se a situação, dos indicadores estarem a piorar, é que com a pandemia, para além do Serviço Nacional de Saúde ter dado provas da sua importância, da sua relevância e ter sido realmente uma resposta que é invejada, diria assim, por outros países, para além disso, de facto, houve um grande empobrecimento. E verificou-se, e não é por acaso, que foi criado o Programa dos Bairros Saudáveis, porque se verificou que em populações com maiores vulnerabilidades, mesmo em termos territoriais, onde vivem em habitações degradadas, com maior pobreza infantil, com situações de difícil acesso à escola e com baixo poder socioeconómico, de facto, são as bolsas de pobreza que vão realmente aumentar a mortalidade e a morbilidade nas doenças, neste caso que foi evidente, de uma doença infecciosa que a Isabel do Carmo mencionou na população afro-americana nos Estados Unidos, e nós aqui podemos dizer na população dos migrantes, não é? Onde há bolsas dos bairros periféricos, e assim como outros bairros vulneráveis e onde vivem populações mais isoladas, sem acesso aos serviços públicos e em que de facto há necessidade de haver respostas específicas enquanto não são criadas as políticas necessárias para colmatar as desigualdades sociais. Mas, no entanto, aqui o Serviço Nacional de Saúde foi uma porta aberta. E o Serviço Nacional de Saúde também constituiu uma porta aberta fundamental, exatamente, até em termos dos migrantes, mesmo migrantes que não tinham a sua documentação. O acesso à vacinação, para além do acesso aos cuidados quando foram necessários, o próprio acesso à vacinação, as pessoas que não tinham documentação tiveram acesso a serem vacinadas. Portanto, não há dúvida que o Serviço Nacional de Saúde é algo a preservar, a lutarmos por ele e que se criem condições para que os profissionais dos Serviços Nacional de Saúde que tiveram tanto brio, que se dedicaram e que hoje se vê como é que são tratados também, não é? E enquanto os profissionais não sentirem também que são respeitados e que lhes são criadas condições dignas de trabalho, esmorecem e as políticas que favorecem um investimento de capital nos privados, de facto, agravam profundamente toda a situação. Portanto, esta situação tem que ser mesmo olhada de forma a fazer ressurgir aquilo que é a alma do Serviço Nacional de Saúde, e que a alma do Serviço Nacional de Saúde são os profissionais que lutam por ele, que acreditam nele e que são capazes de funcionar como sempre funcionaram, e ainda hoje que lá estão, são de facto exemplo de dedicação e abnegação, criando muitas vezes situações de trabalho exaustivas, não é? Situações de burnout. Bernardino Soares, durante o governo de direita, no livro citado neste caso, um livro do médico Bruno Maia, a entidade reguladora de saúde multou o Hospital de Santa Maria por fazer exames complementares em centros de saúde público e considerou, na altura, que estavam a fazer concorrência desleal aos privados. Como diz a Isabel do Carmo, isto aqui há uma escolha ideológica pela igualdade
da saúde, ou por a escolha por fazer um negócio complementar dar negócio aos privados. A pandemia decorreu durante a vigência da chamada geringonça e também nessa vigência foi aprovada a Lei de Bases da Saúde. Hoje a situação é igual ao que era, foram concretizadas essas medidas que começaram a ser desenhadas da geringonça de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, houve uma marcha atrás nesse caminho. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a questão fundamental é essa que está colocada, é essa mesmo. Se a saúde e o acesso à saúde é um direito, ou se é uma mercadoria que se pode transacionar como qualquer outra mercadoria e garantindo apenas um serviço mínimo para os muito desfavorecidos, deixando a larga margem da população de fora. Só que a vida tem provado, e isso já temos exemplos noutros países, de que, para utilizar uma metáfora, se o rico não tiver um serviço público de qualidade, o pobre também não vai ter. É preciso que o serviço seja de qualidade de forma universal para garantir que todos têm acesso a ele de forma igual e não em função das suas capacidades económicas. Depois, o que é que aconteceu nos últimos anos? Houve uma degradação da situação do Serviço Nacional de Saúde, mas eu queria aqui fazer um ponto, que é, nós referimos sempre a evolução desde a sua criação, desde o 25 de Abril e depois da sua efetivação em lei, na mortalidade infantil, enfim, noutros parâmetros que são muitíssimo importantes e que evidenciam a importância do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós não podemos deixar de dizer que, neste momento, mesmo com todas as dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde não colapsou. Não deixou de ser quem presta a esmagadora maioria dos cuidados, sobretudo aqueles que têm complexidade e que têm dificuldade, que são onerosos e que não se fazem mais lado nenhum. Porta aberta. Exatamente. Portanto, o exacerbar de alguns problemas que existem e precisam de ser analisados é também uma estratégia para procurar fazer crer à população que este modelo falhou e que é preciso outro. Mas não, este modelo precisa de ser recuperado para que retome a plenitude ou uma maior plenitude das suas funções. A Lei de Bases vinha nesse sentido. Ela veio substituir uma Lei de Bases do tempo de Cavaco Silva, que abria a porta ao privado, que felizmente nunca foi concretizada em toda a sua extensão, por uma lei que dá primazia ao público e que introduz conceitos que são, de facto, no sentido de cumprir a Constituição. Agora, a Lei de Bases, como outras leis, pode ser muito positiva, a sua concretização depois pode ser uma coisa bastante negativa. E o que vemos já no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é um recuo em relação a alguns dos principais princípios que estão na Lei de Bases. E nisto, as leis são muito importantes. Eu até sou jurista, não posso deixar de dizer isso, mas a prática pode confirmá-las ou subvertê-las. E o que nós temos nos últimos anos é uma degradação contínua da situação dos profissionais, que eu julgo que se tivéssemos que escolher um só problema, e há vários, este era o problema central, porque sem profissionais não há Serviço Nacional de Saúde e não serve ter bons equipamentos, boas instalações, que também não há em muitas situações, e essa é outra questão. Nós precisamos de valorizar os profissionais e fazer com que eles tenham vontade de estar predominantemente no Serviço Nacional de Saúde. É isso que nós temos que garantir. E que os jovens vejam que a sua opção óbvia é o Serviço Nacional de Saúde, como aconteceu nas últimas décadas, quando saem das faculdades, sejam médicos, enfermeiros, outros técnicos de saúde, e não o privado ou outra situação qualquer de precariedade, como hoje também se vai generalizando. E esse é um ponto essencial, valorizar os profissionais. Depois é preciso mais financiamento, é preciso mais investimento. Saíram notícias há pouco tempo que confirmam, a execução orçamental assim o demonstra, que nos primeiros 7 meses do ano não se chegou a 20% da execução do investimento no Serviço Nacional de Saúde, que é comprar aparelhos de ressonância magnética e de raio-x e remodelar instalações. Mas não havendo cativações nessa área, não é uma completa ilegalidade
não se ter chegado a isso? Como é que é possível? Mas não há cativações na lei, mas há cativações de facto, porque se muitas das decisões dependem da autorização do Ministério da Saúde e se o Ministério da Saúde não dá essa autorização, então a despesa não se realiza, o investimento não se realiza. Até tenho aqui ando com isto para todo lado agora, cada vez que vou a um debate, é um Diário da República que tem 9 portarias conjuntas das finanças e da saúde, quer dizer que tiveram que ter a autorização do Ministério das Finanças para comprar dispositivos médicos de ortopedia, material de gastroenterologia, stents para cirurgia vascular, coisas correntes do dia-a-dia, mas que para serem compradas tiveram que ter autorização do Ministério das Finanças. E, portanto, é esta cativação de facto, de gaveta, de bloqueio, que quer para contratar profissionais, quer para fazer investimentos, quer para contratar até material corrente para o dia-a-dia, faz com que se degrade o Serviço Nacional de Saúde. E depois, no outro lado, em paralelo, temos o privado a fazer vultuosíssimos investimentos na área da saúde, com recursos financeiros para cativar alguns profissionais e a querer, como faz, financiar esses investimentos com dinheiro público, que é a única maneira de os financiar de forma suficiente. E, portanto, o povo costuma dizer, quando a manta é curta, se tapa a cabeça, destapa-se os pés. E aqui é assim também. Se o orçamento é limitado, sempre será, embora precise de ser maior, se damos mais ao privado, retiramos ao público. Não há outra equação deste problema. Estava a falar da questão ideológica, mas a questão ideológica também é uma correlação de forças. E hoje, aparentemente, a percepção das pessoas do que é público e do que é privado é diferente do que era anteriormente. Isto é, elas são sensíveis ao argumento, a frase do género, não interessa a ideologia, o que interessa é prestar o serviço, se há privados temos que os aproveitar, etc. E simultaneamente há uma questão de vontade política. O Jornal de Negócios trazia hoje que uma das pessoas que foi considerada para um cargo de CEO do Serviço Nacional de Saúde foi a doutora Isabel Vaz, conhecida pela célebre frase que o negócio da saúde é só menos rentável que o negócio das armas. Como é que é possível ter, por um lado, uma hegemonia política em termos da sociedade favorável ao Serviço Nacional de Saúde e, de facto, uma maioria política que o consubstancie essa aposta? Porque parece-me que aqui há alguma falta nesse aspecto. E eu acho que nós, e quando digo nós, digo as 4 pessoas que estão sentadas a esta mesa, mas muitas outras, temos que fazer um esforço, de facto, para explicar o que é a ideia, o que é ideológico, quais são as ideias. E quando eu olho para a votação que é feita para o Parlamento, sejam quais forem as opções e interpretações da maioria absoluta, ou a anterior, quando havia geringonça, a maior parte do país expressa-se em termos de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Se entrarmos aqui em miudezas de interpretações. Mas a classe hegemónica não é assim. A classe hegemónica é a classe que tem poder, que tem capital, que investe, que quer rentabilizar o seu dinheiro, que é dona dos meios de comunicação social, que portanto, transmite uma ideia que é a ideia, no fundo, liberal da concorrência, de não pagar impostos, de pagar menos impostos. E aí eu queria dizer que muitas vezes as pessoas põem o problema. Então vamos ao Serviço Nacional de Saúde, mas depois os ricos não pagam nada. É como aos pobres, pobres e ricos, afinal é a mesma coisa, ninguém paga. Os ricos, se não pagam, deviam ter pago. Ou pagam mesmo, através dos impostos. E isto tem que ser muito bem explicado. Penso mesmo que havia de ver um programa na televisão pública a explicar para que é que servem os impostos. Os impostos servem para o Serviço Nacional de Saúde, para a educação, para tudo quanto é público. E, portanto, os ricos já pagaram. Os ricos quando vão aos serviços públicos, quando são doenças agudas. Vão os ricos, vão os ministros, o pessoal do topo da administração vai ao serviço público. E portanto, já pagaram. Tem que ser muitas vezes explicado, porque o discurso de ser contra os impostos, e é um discurso que tem caminho para andar, é um discurso que calha nas pessoas que não querem pagar impostos,
toda a gente paga o mínimo de impostos, não é? É uma coisa cultural. Enquanto nos países escandinavos é um escândalo e uma vergonha. Agora as coisas estão mais tremidas, mas enfim, é um escândalo e uma vergonha as pessoas não quererem pagar impostos. E têm tudo público. E esta ideia tem que ser transmitida muitas vezes, porque de facto, mais uma vez, é uma coisa que tem a ver com as ideias da igualdade. Eu gostaria de estar num país onde não houvesse desigualdade. Mas estou num país onde há desigualdade, como o Reino Unido é um país com desigualdade, como os países escandinavos têm um bocadinho de desigualdade ainda, muito compensada, e portanto nesses países, e o nosso, com muitas razões, tem que haver mecanismos de compensação, e isso é através dos impostos, contra os quais nós ouvimos constantemente as pessoas ditas liberais falarem. Depois, isto tudo tem uma história, não é? Como muitas vezes também nos comentadores, nós agora temos imensos comentadores em imensos sítios, muitas vezes com falta de informação, de base, para além de terem as ideias também, para além de também terem uma agenda, de defesa contra os impostos, contra os serviços públicos, etc. Para além disso, tem excesso de interesse e pouca informação. Excesso de interesses e pouca informação. Aí está, conjugam-se duas coisas. Não leem antes de ir para os programas, não se informam, não veem números. E, portanto, isto tem uma história, de facto. Por exemplo, nós agora não podemos inventar especialistas. Eu acho desde já que tem que se contratar muito bem. Não há outra solução. Os especialistas, os que existem, têm que ser contratados pelo serviço público em carreiras e muito bem pagos. Não estamos num país socialista, estamos num país capitalista com desigualdades. É horrível o médico estar a pedir 3.500, 4.500 quando há pessoa 25% de pobreza. E eu até percebo que às vezes isto irrita um bocado as pessoas. Porque é que estes estão a ganhar isto? Pois é, mas para terem estes, ou seja, para terem os especialistas, têm que lhes pagar bem. Mas isso tem que ser assim, porque há poucos especialistas e por muito boa vontade que o novo ministro Pissarro tenha, ele não vai fabricar especialistas, ele não tem fábrica de especialistas e eles são muito poucos. As dificuldades, aliás, há poucos Mas sobre isso o Estado não esteve sempre um bocadinho de calças na mão, porque claro, o problema dos especialistas advém inicialmente dos números clausos nas faculdades de medicina. E o Estado aceitou o monopólio de uns poucos médicos sobre o mercado, não é? Até ao governo do Guterres passou-se um estreitamento incrível, 300 a nível nacional, e um especialista leva 16 anos a formar. Portanto, agora estamos na escassez. Talvez dentro de alguns anos haja um bocadinho mais, porque depois houve abertura, mas neste momento estamos na escassez. São escassos. É como os pilotos da TAP, tem que se lhes pagar muito bem. E isto pode parecer uma distorção em relação àquilo que eu digo da igualdade. Pois é, mas é que nós vivemos numa sociedade distorcida. E, portanto, a solução é estabelecer carreiras e, dentro dessas carreiras, os especialistas serem bem pagos. Não é como agora que levam para casa entre 1.500 e 1.800, como eu levava como diretora de serviço, especialista e diretora de serviço. E, portanto, esses especialistas têm que ter não só isso, integrado em carreiras, com perspectivas. É que as pessoas chegam, há jovens que chegam aos 40 e tal, 50 e não têm perspectivas. Estão ali. É mesmo uma grande, como a Isabel disse, é uma grande função ao Serviço Nacional de Saúde. E atente-se, olhando para pessoas que não têm as mesmas ideias que aqui estão a ser defendidas, no que a Leonor Beleza disse a respeito do controle, disse agora, depois da admissão da ministra, do controle do Ministério das Finanças. É aquilo que o Bernardino leu. Ninguém imagina até que grau o Ministério da Saúde tem que definir, tem que discutir com o Ministério das Finanças. É especialista a especialista, é material a material, e assim não conseguimos resolver o problema. Eu posso dar um exemplo. A semana passada eu fui à Estefânia, uma visita, e estão à espera há vários anos para fazer obras na unidade de queimados, que já foi noticiada como tendo condições péssimas para os meninos, e não há autorização.
para fazer o investimento. Não é um problema do Conselho de Administração, não há autorização. Outro exemplo que também nos foi lá dado é: tem tudo pronto em conjunto com o IPO para fazer uma unidade de transplante de medula pediátrica. Os meninos hoje são enviados para países da União Europeia. Seria muito mais barato para o Serviço Nacional de Saúde ter essa unidade cá, mas não há autorização para fazer esse investimento porque o Ministério das Finanças não deixa. Segundo a direção lá do hospital, é que nem há resposta, nem sim nem não, fica lá. É tal cativação informal. É inaceitável porque está mais que demonstrado que os dois pilares fundamentais para uma sociedade ser bem-sucedida é a saúde e a educação. Não é? E, portanto, tem que haver também a capacidade de autonomia e de responsabilidade das unidades de saúde, nomeadamente, quer ao nível dos hospitais, quer ao nível dos centros de saúde. Há centros de saúde que poderiam funcionar com uma rentabilidade muito maior se estivessem apetrechados com raio-x, com eletrocardiograma, com análises que se pudessem fazer. Algumas fazem-se, mas não é suficientemente bem organizado os recursos que existem para eles serem, nomeadamente, rentabilizados e menos dispendiosos, portanto, menos dispendiosos. E enquanto houver um torniquete que não permite este investimento, porque isto é um investimento, temos sempre que olhar para isto como um investimento e não como gastos. O investimento é na criação de capital social. É o que se cria. O Ministro da Economia, o Costa Silva. Ele diz. O capital social é construído por várias componentes, mas há duas fundamentais, que é a educação e a saúde, e há também a coesão social. A coesão social é também um elemento fundamental para o capital social. Mas há dinheiro a menos, Isabel. Porque assim, o Ministro das Finanças, já para citar, é uma questão de gestão e de organização. Isso é o que diz o Ministro das Finanças, diz que o dinheiro existe, mas está mal gerido e organizado. Não é? Disse isso em relação à ex-ministra, não é? Quando ela disse que havia falta de meios, ele disse não, o dinheiro existe. O que é que impede essa aplicação, então? Essa frase é uma frase que indica o seguinte: Senhora Ministra, se quiser vir cá pedir-nos qualquer coisinha para pagar as especialistas que façam as urgências, nós damos. A Ministra, cada vez que admitia um especialista num hospital, era a própria Ministra que lá ia. E não ia uma vez, ia 2, 3. Portanto, mas é impossível gerir é impossível investir no Serviço Nacional de Saúde. É impossível fazer planeamento. Não é impossível fazer planeamento. Não, mas tem que se fazer. Se não se fizer, isto vai de degradação em degradação e facilmente se aponta o dedo e diz que não serve. Mas isso não vem de um embrulho maior, isto é, eu no outro dia estava a entrevistar o João Rodrigues por causa do livro sobre o neoliberalismo e ele disse que com as atuais condições da integração europeia do ponto de vista da concorrência de privados e públicos, nem nós nem o Reino Unido tínhamos feito o Serviço Nacional de Saúde porque ele seria proibido de fazer. Não pode ser. Não pode ser, nós também não podemos aceitar que não seja daquilo que ao nível das entidades supranacionais no fundo é uma cultura neoliberal. Mas não é tanto assim. O João, eu conheço bem o pensamento do João e claro que ele disse isso. Mas com a nova lei, que com a ajuda dos 3 partidos foi aprovada, a Lei 2019, só se recorre aos privados se o público não tiver possibilidade e de forma suplementar. Supletiva e temporária. Nós estamos, obrigada Bernardino, que também votaste, nós estamos com uma nova lei que nos permite fugir a essas imposições europeias. Mas essa lei não morreu antes de entrar em vigor? Não morreu. Não morreu, e há uma coisa que eu quero frisar, é que durante a pandemia os privados laboratórios de análises funcionaram e também se não tivessem funcionado não havia capacidade no público para o fazer. Ganharam dinheiro, mas pronto, eles estavam organizados para isso, mas o Serviço Nacional de Saúde resistiu e resistiu bem
a ter camas privadas. E essa foi a grande batalha durante a pandemia. Os comentadores, os políticos, a ordem dos médicos, etc., todos os dias faziam um esforço enorme para dizer que o Serviço Nacional de Saúde, lá está, que estava muito mal, que havia ambulâncias à porta de Santa Maria. Aconteceu um dia, mostravam todos os dias. E resistiu-se a usar camas dos privados, que era a grande... E será a sorte de grandes privados, porque iam para lá os não-Covid. Claro, porque os Covid eles não queriam. Covid eles não queriam. Nem sequer os deixavam entrar. Depois lá arranjaram 12 camas em 2 sítios. Isto é que foi uma batalha que pode fugir. E não temos outro caminho. Isto é uma batalha para fugir. Claro que sim, há estrutura europeia, que é uma estrutura neoliberal, vem na sequência de 79, 80, é com certeza, mas é o nosso caminho a lutar contra ela, e há formas de o fazer. Pegando no número que Isabel do Carmo tem num artigo no Le Monde Diplomatique, que em 2020 havia 119 hospitais privados, 11.300 camas de internamento, 20 mil trabalhadores, realizavam 290 mil cirurgias, 1,4 milhões de urgências, 7,3 milhões de consultas e era um negócio de 2 mil milhões de euros. Isto é uma realidade indesmentível. Sim, e que não é. Quer dizer, não, se calhar... E tem evoluído. Há um elemento que é bastante exemplificativo. Enquanto o Serviço Nacional de Saúde, nos últimos 20 anos, eliminou dos seus hospitais quase 5 mil camas, o privado criou quase 4 mil. E, portanto, e daí depois estar muito disponível para acolher aquilo que tem condições para acolher. E, aliás, esta falta de camas, como outras questões, é hoje uma limitação para vários aspectos do funcionamento dos hospitais. Enfim, as minhas parceiras aqui de debate sabem disso muito, muito melhor do que eu. E foi um caminho que abriu espaço para o privado. Agora, eu acho que nós temos uma lei que é bastante positiva. O problema é que me parece que, em relação à questão central dos profissionais e também de melhor financiamento e investimento, o que não significa que não tenha que haver melhor organização e mais autonomia, as duas coisas não são contraditórias. Não há é preciso mais dinheiro ou é preciso melhor organização. As duas coisas são necessárias, mas se não há disponibilidade para alterar as carreiras, como a Isabel do Carmo aqui disse, para dar perspectiva de evolução às pessoas, para melhorar a remuneração. Isso tem que ser feito sem qualquer tibieza. E para criar condições para os médicos, os enfermeiros poderem fazer formação ao longo da sua carreira, poderem fazer investigação como sempre puderam fazer no Serviço Nacional de Saúde, poderem interagir com outros setores da sociedade, com as universidades, com o setor social, para poder também entrelaçar as respostas que às vezes não são só da saúde. Se não houver esse esforço, então vamos ter um problema. E nós podemos ter uma boa lei, mas se o governo decide que não quer abrir as carreiras da saúde, porque isso vai significar que os professores também vão querer, que os polícias também vão querer, que os militares também vão querer, que é assim que o governo está a pensar, então nós não resolvemos a questão base. Podemos ter uma boa lei, mas se não tivermos boas carreiras, se não tivermos boas remunerações, a boa lei não nos vai resolver o problema. É divertido que eles tenham pensado isso em relação aos polícias, aos professores, o que me parece simpático, mas não em relação aos juízes, não é? Não disse os juízes. Não disse os juízes, enfim, mas podia dizer os auxiliares os oficiais de justiça, que são também uma carência muito grande. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás em relação a uma coisa que foi aqui dita, que é, eu acho que a população, apesar de todos estes ataques, continua a ver no Serviço Nacional de Saúde a sua melhor garantia. É evidente que isto está em evolução. Não tenho nenhuma dúvida. Posso só dizer, sim, não é só a população que continua a ver, não é a população em geral, as pessoas até com alguma formação, não é só as pessoas mais básicas, claro, não é? Porque os próprios colegas, não é, médicos,
veem no o Serviço Nacional de Saúde garante a melhor qualidade. O problema é do atendimento e neste momento da falta de pessoal, mas não há dúvida que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde é reconhecida por todos, inclusive é do privado. Eles sabem que no Serviço Nacional de Saúde, desde as técnicas mais sofisticadas à formação, à qualidade da formação dos profissionais de saúde, que é reconhecida lá fora. Sim. Não é? Portanto, os nossos enfermeiros, os nossos médicos são disputados pelos serviços de saúde. Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa. Estava a falar de ganhar autonomia às unidades de saúde. Há bocado estava a falar disso. No entanto, há alguns projetos que, dando uma maior proximidade ou dando descentralização de competências, têm alguns problemas do ponto de vista da igualdade. Qual é a sua opinião em relação, por exemplo, à passagem dos cuidados primários de saúde para as autarquias? Não é possível que uma autarquia mais pobre o serviço seja muito pior que uma autarquia mais rica? Não vamos aumentar a desigualdade responsabilizando o Estado Central? Pronto, isso aí aquilo que é conhecido pela municipalização da saúde, é preciso ter cuidado, não é? Porque realmente é necessário que os profissionais de saúde sintam que pertencem a um corpo que é um corpo técnico, com organização, com um reconhecimento que não pode ser, e é preciso ter mesmo muito cuidado com isso, porque embora eu considere que há muitas coisas que cabem aos municípios, nomeadamente as questões da promoção da saúde, das questões do serviço social, há muito mais que se pode fazer do que se tem feito, embora haja claramente um grande desenvolvimento no sentido do assumir das responsabilidades das autarquias pela promoção da saúde, por exemplo, não é? O entender dos determinantes sociais da saúde. Isso é muito interessante ver o progresso que houve, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos. Houve, de facto, claramente um progresso, mas daí até colocar os profissionais de saúde na dependência das autarquias, não me parece que seja esse o figurino que, aliás, poderia criar algumas dificuldades ao nível da gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, e é também uma desresponsabilização do Ministério da Saúde. Sim, não. O que eu acho é que tem que haver claramente mais colaboração entre os setores. Sim. Mais colaboração entre os setores e, naturalmente, o ser capaz de perceber que as realidades locais são diferentes de umas para as outras. E, por exemplo, ao nível da saúde pública, ser capaz, a saúde pública, de fazer um diagnóstico, mas que cada vez mais fazem planos locais de saúde em colaboração com as autarquias, não é? Ser capaz de fazer um diagnóstico daquilo que são os principais problemas e potencialidades. Atenção que não olhamos só para os problemas, temos que encontrar aonde é que estão recursos potencialmente mobilizáveis. Portanto, se houver esta colaboração entre os diferentes setores com responsabilidade local, serem capazes de olhar para a sua área geográfica, entenderem quais são as principais questões que se levantam aí junto com a população, porque a participação da população aqui é um aspecto crucial. Porque se as pessoas não entenderem o que se está a passar, não colaboram, e também nem colaboram às vezes em recomendações que a saúde pode enviar. As pessoas têm que entender porque é que são essas as recomendações e têm que participar no desenho, nos diagnósticos, na definição de prioridades, na definição das estratégias. Isto é um caminho que nós ainda temos muito a percorrer, porque até agora a participação tem sido mais vista ao nível da consulta, mas as pessoas têm capacidade de participar, têm capacidade de pensar, são elas que são as peritas da sua vida, são elas que são as peritas dos seus locais, elas é que conhecem os vizinhos, elas é que conhecem os recursos que
potencialmente podem ser mobilizáveis. Portanto, há toda uma forma muito interessante, cada vez mais há consciência disso ao nível das estruturas institucionais, não é? Do papel de todos na participação nos processos e nas tomadas de decisão, e eu acho que isso é um figurino extraordinariamente interessante. O Serviço Nacional de Saúde... Desde que continue a ser o Serviço Nacional de Saúde e não responsabiliza... O que está a acontecer colaborar... O que está a acontecer é que a lei atribuiu aos municípios uma espécie de tarefas, cuidar dos edifícios e do ar-condicionado e das viaturas e tudo mais. E já isso não é muito positivo, porque trata-se de carregar os municípios com uma responsabilidade para a qual o financiamento não foi. Mas vamos esquecer agora isso. Na prática, o que há hoje já é uma pressão tremenda para os municípios resolverem os problemas dos profissionais. Sim. E por todo o lado, onde faltam médicos de família, vemos as ARS e os ACs a pedir aos municípios que contratem tarefeiros para ir lá dar umas consultas em todo o lado. E isto esborou o Serviço Nacional dos cuidados primários de saúde. Exatamente. Porque eles precisam ter certamente um maior envolvimento das autarquias, porque conhecem melhor do que ninguém o território, as populações, têm instrumentos para as envolver, como a Isabel está a dizer, e para fazê-las participar, e isso na pandemia, onde houve bons resultados, foi muito evidente. Eu estive em Loures na pandemia, na autarquia, e naquela primeira fase, por esta ligação entre a autarquia, a segurança social, a saúde pública e os cuidados primários de saúde e o hospital, foi possível dar uma resposta, como dizia há pouco, localizada nos sítios mais problemáticos em que a pandemia, naquela primeira vaga de junho de 2020, se estava a verificar, que de outra forma, se não fosse em conjunto, não teria sido possível. As tais equipas multidisciplinares que se foram criadas ali e depois foram replicadas noutros locais. Portanto, esse envolvimento é muito importante. Agora o que se está a fazer é retirar o Ministério da Saúde, o orçamento do Estado, vamos dizer assim, com toda a clareza, e empurrar essa responsabilidade para as autarquias. E não é só um problema de finanças, é um problema de desagregação dos cuidados primários de saúde, enquanto que não são apenas um sítio onde se vai buscar a receita, que é essa a concepção para que se está a avançar, ou onde se vai quando se tem um episódio agudo. São muitíssimo mais do que isso. Isso é apenas uma pequena parcela do que devem ser os cuidados primários de saúde. E, portanto, a municipalização é muitíssimo perigosa e é também um instrumento para a privatização, porque o que nós vamos ter é, onde se entregarem, como já se está a preparar, centros de saúde ou extensões aos municípios, os municípios não têm carteiras de médicos nos seus quadros, vão contratar empresas. É isso que vai acontecer. E isso vai desqualificar os cuidados. Aliás, no próprio Serviço Nacional de Saúde Público, as empresas de trabalho temporário têm um peso crescente, não é? Contratações de médicos. Sim, acho que estão à volta de... No ano passado, mais de 140 milhões de euros em 142 milhões. Os quais são recebidos pelas empresas. Sim, não é pelas médicos. Agora, eu acho que, do ponto de vista de regulamentação disto, seria relativamente fácil fazer os profissionais de saúde serem dependentes em pirâmide mesmo, do Ministério da Saúde. Ponto final. Os profissionais todos que estão nas estruturas da saúde devem ser dependentes do Ministério da Saúde, com as carreiras, etc. Coisa que na educação já está a ser pervertida. Porque, por exemplo, todo o pessoal administrativo já não é dependente do Ministério da Educação, é dependente das autarquias. Como a Isabel disse aqui coisas que até já há bons exemplos. Nós estamos muito virados sobre Lisboa e as áreas metropolitanas. Eu estive este ano na RS de Beja. É uma região de que eu tenho conhecimento, porque já lá fui várias vezes fazer coisa. E trabalhei com pessoas da área. Há ali imensos projetos que são simultaneamente do Ministério da Saúde, e tu conheces alguns, e da autarquia. Ali houve uma coisa que era uma estrutura muito boa. E sim, que é a Unidade Local de Saúde. Sim. A Unidade Local de Saúde, eu penso que devia ser extensiva, há quem seja contra, mas eu penso que devia ser extensiva a todo o território. É a conjugação entre o hospital,
e os centros de saúde, e os cuidados primários. Tudo isso diminui as urgências, etc. Com esta nova lei é possível que os centros que pratiquem os tais exames que tu falaste o possam fazer. Com outra lei foram levantados processos pela entidade reguladora de saúde, o Hospital de Santa Maria e o Hospital da Guarda. Mas, portanto, lá em Beja, estou a dar exemplo de Beja, conheço melhor o Alentejo nisto, há essa articulação entre o hospital e o centro de saúde e com a autarquia. Imensos dos programas de prevenção da obesidade infantil, etc. E isto podia ser extensivo à diabetes, aos rastreios de diabetes, aos rastreios oculares, ao exercício físico. Aí realmente os municípios tiveram boas iniciativas. Sim. Também não podemos reduzir tudo. Tem havido uma evolução no próprio conceito. Sem desprimor, não eras tu que lá estavas, muito longe disso. Eu descentralizei sempre muito o Hospital de Santa Maria, e um dia o Centro de Saúde de Loures, que era da área, propusemos à Câmara de Loures, já foi há muitos anos, trabalharmos no sentido da alimentação saudável. A reação foi muito difícil, porque havia ali territórios, não é? Agora tudo isso foi ultrapassado e há evoluímos, isto para não ser tudo triste e amargo, evoluímos nós todos muito. Evoluímos, as estruturas evoluíram, as pessoas têm a necessidade de trabalhar em conjunto, eu até sou muito a favor do trabalho mais inorgânico do que orgânico, porque se é orgânico há logo estruturas, ideações e fiscalizações e não sei o quê. Se for inorgânico, juntar-se à associação que está disponível para fazer uma coisa, o centro de saúde em que há médicos que gostam mais de fazer isto ou aquilo, as pessoas que na autarquia estão disponíveis, podem-se fazer muito bons projetos neste aspecto. Pode-se dizer que, eu vou deixar esta pergunta a vocês três, pode-se dizer que o Serviço Nacional de Saúde até é, de certa maneira, um garante da qualidade dos serviços privados? Porque eu estava a ver uma notícia do Jornal de Notícias em que um português que estava de férias nos Estados Unidos teve um aneurisma cerebral e o seu seguro só cobria 30 mil e ele vem com uma conta de 150 mil euros para pagar. Isto em Portugal não seria possível porque os preços não seriam dessa forma, porque existe o Serviço Nacional de Saúde que o poderia fazer. Quer dizer, se o Serviço Nacional de Saúde não existisse e só existissem privados, provavelmente os preços não seriam assim, os ordenados dos médicos também seriam mais baixos. Pode-se afirmar que, até do ponto de vista dos privados, a existência de um Serviço Nacional de Saúde garante alguma qualidade e algum critério? Garante, porque vai buscar ao Serviço Nacional de Saúde os melhores especialistas, essa é a primeira. E os melhores especialistas têm, de facto, um determinado nível. Eu conheço as pessoas que nós tivemos tanta pena de perder do Hospital de Santa Maria, por exemplo, e que estão aí em dois grandes privados, porque tinham muitos filhos, não aguentavam. Mas esse excelente nível foi fornecido, foi estruturado, foi formado pelo Serviço Nacional de Saúde. E pelo público, não é? Isto é serviço público. A formação que foi dada a estes profissionais é uma formação paga por todos. Sim, eu penso que o privado se estrutura procurando ter no topo bons especialistas que vai buscar ao Serviço Nacional de Saúde. E depois, tendo uma base para o trabalho corrente, em que não quer qualificação, em que quer precariedade e em que vai, quando se conseguir ter uma posição mais dominante na prestação de cuidados de saúde, vai baixar os salários aos médicos, aos enfermeiros, ainda abaixo do que vai acontecer hoje. Portanto, eu não tenho nenhuma ilusão quanto a isso e penso que os profissionais também não devem ter. Quando, se viermos a ter uma prevalência do setor privado, é evidente que isso vai ter um reflexo nas condições dos profissionais que lá estão, que hoje também já não têm as melhores condições, não
alguns casos. Até um exemplo muito significativo, que é muito usado contra o Serviço Nacional de Saúde e a gestão pública, é a história das PPP. Porque houve um relatório do Tribunal de Contas que disse que as PPPs dos 5 hospitais eram mais vantajosas. Enfim, mas este problema precisa de ser debatido e desmontado. Porquê? Primeiro porque esta comparação é feita muito na base de critérios financeiros, que não são os mais importantes. E é evidente que a gestão de algumas destas unidades, algumas eu conheço melhor, tinha muitas vezes uma primazia do critério financeiro em relação ao critério sanitário ou clínico. E enviava, mesmo dentro daquilo que era o seu contrato de prestação de serviços com que se tinha comprometido, casos mais complexos para os hospitais públicos, porque eram mais onerosos, mais custosos, ocupavam as camas mais tempo. Isso aconteceu durante todo este tempo, porque também a fiscalização... O caso da leucemia infantil, que eles passavam... Há muitos casos. E depois também não houve fiscalização, porque não é possível estar um fiscal em cada serviço do hospital gerido por uma PPP a ver se estão a registar exatamente o que se está a fazer, ou 3 vezes mais. Depois, fala-se muito da agilidade da gestão. Bom, mas isso é porque não se permite aos hospitais públicos ter os recursos de gestão que existem nessa gestão, porque têm de depender do Ministério das Finanças, porque se não tiverem de depender do Ministério das Finanças, se puderem contratar os especialistas quando o entenderem, se puderem comprar os equipamentos quando o entenderem dentro do seu plano de investimentos, não vai haver nenhuma diferença de gestão. A gestão não é boa ou má quando é pública ou privada. É preciso que haja instrumentos para o fazer. E depois há também uma outra questão, que é: as PPP eram um contrato com um universo limitado e não tinham o mesmo regime de porta aberta que o Hospital de Santa Maria tem, por exemplo, não é? E, portanto, é sempre comparar coisas diferentes para tentar justificar uma solução que acabou por ser muito interessante para os grupos privados que conseguiram lá chegar, não só pelo que retiraram dessas unidades, mas pelas sinergias que criaram com os hospitais estritamente privados do seu grupo. Porque muitas destas PPP foram geridas em conjunto nos seus recursos humanos, até na distribuição dos meios de diagnóstico, dos exames e de alguns internamentos, em conjunto com hospitais privados do mesmo grupo, o que alimentou também os hospitais privados. E isso não aparece nestas comparações. Portanto, é preciso também dizer, não é verdade que a gestão privada dos hospitais do SNS seja melhor que a gestão pública. Desse recursos e instrumentos à gestão pública, e ela será certamente mais vantajosa. Esta questão é importante, embora eu acho que o fluxo de dinheiro do serviço do orçamento da saúde para os privados é muito maior do que está orçamentado. Não, é muito maior nos serviços que se compram. Claro que sim, do que nas PPP. Sim, sem dúvida. E acho que essa bandeira não foi suficientemente levantada. Sem dúvida. Agora, eu conheço, e até eu tinha comigo no telemóvel, o contrato entre o Hospital de Santa Maria e o Hospital de Loures. É ótimo. A partir das 8, certas especialidades não existiam. As crianças que nasciam bem e de parte natural, é ótimo, em Loures, ok. Se houvesse um problema com o bebê, neonatologia, Hospital de Santa Maria. Portanto, especialidades, depois das 8, Hospital de Santa Maria. Neonatologia, Hospital de Santa Maria. SIDA, Hospital de Santa Maria. Portanto, tudo quanto era osso duro de roer ia para Santa Maria. Mas o que o Bernardino disse é aquilo que eu penso que foi mais perverso, mais que tudo o resto. É que as pessoas iam às consultas ou estavam hospitalizadas nos privados, e esses privados pertencem ao mesmo grupo de saúde dos grandes grupos, aos grandes grupos que existem. E a pessoa podia fazer na PPP poucos exames, auxiliares de diagnóstico, mas saía de lá com a recomendação ou a requisição, porque se podia fazer requisição, de ir fazer ao hospital tal. Se essa pessoa tivesse seguros ou ADSE, era maravilhoso. E não houve nunca controle dos exames pedidos à ADSE nos privados. Não houve qualquer controle, não houve nenhuma auditoria. A ADSE tem aguentado os privados. Em Portugal não há ricos suficientes para aguentarem os privados. Sim, supostamente em 2021 eram 1.200,9 milhões de euros em exames complementares
Para a DSE. Não só a DSE, mas geral. Sim, deve Será? ser. Ou é a DSE, 2.504 milhões das despesas do Serviço Nacional de Saúde com os Vem privados. no livro do Bruno Maia. Isabel, só para acabar. Sim, só para Vai acabar, eu encerrar com chaves de gostava. ouro. Sim. Bom, eu gostava de falar aqui na importância de uma mudança de cultura, não é? De uma mudança de cultura, de participação, de responsabilidade, cada um também perceber o que é que está na sua mão fazer pela sua saúde, pela saúde dos outros. Daí a importância também da literacia em saúde, do investimento na educação para a saúde da população. Para além disso, os próprios profissionais de saúde podem e devem falar numa linguagem que ajude as pessoas a entender o que é que podem fazer pela sua saúde, porque nós temos neste momento cada vez mais um aumento de doenças crónicas não transmissíveis, duas delas são a diabetes e a hipertensão, muito devido à obesidade, não é? Ora, todos nós podemos participar neste problema, todos os municípios, associações, escolas, Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, há, de facto, porque naturalmente se há muitas doenças crónicas que começam muito cedo por causa da obesidade infantil e com a esperança de vida portanto, são mais anos dependentes dos serviços de saúde. Ora, se as pessoas não aprenderem como gerir a sua própria vida, não é? Se não lhes for proporcionado esta aprendizagem e se não houver políticas que facilitem as escolhas saudáveis, as escolhas mais fáceis, é impossível, não há sistema de saúde que aguente, não é? E, portanto, nós temos que, por um lado, investir nas pessoas que estão à nossa volta, naquilo que o nosso papel como profissionais nos permite fazer, não só que elas percebam o que é que podem fazer, como também perceberem que o Serviço Nacional de Saúde é algo que lhes dá a resposta àquilo que são as suas necessidades. E, portanto, eu creio que o investimento em políticas públicas, nomeadamente voltando ao início da nossa conversa, no investimento nos profissionais e nas carreiras e não contratar separadamente e avulso aquilo que são os serviços, porque isto as pessoas têm que ser seguidas pelos profissionais, os profissionais têm que conhecer a vida daquelas pessoas, as dificuldades que elas têm e as potencialidades que elas têm, e só assim é que é possível construirmos em conjunto um Serviço Nacional de Saúde. Eu faço aqui uma lembrança de um trabalho que foi feito no âmbito da Fundação Carlos de Gulbenkian e que era sobre o futuro da saúde em Portugal, era assim o título, e a mensagem principal era: todos temos um papel a desempenhar. E eu creio que da conversa que nós tivemos aqui também se percebeu como é que os vários protagonistas da sociedade podem intervir e ajudar-nos todos numa cultura de colaboração e de sinergias a sermos uma sociedade mais saudável e mais feliz. Mas quando os municípios colocam restaurantes de McDonald's, deixam colocar restaurantes de McDonald's em frente das escolas públicas, Pois. Em Lisboa há vários, até há um em frente na cidade universitária, dentro do estádio ou ao lado do estádio, por muito que se pregue. Mas é aí, é a responsabilidade social. É a responsabilidade social. Vontade de destruir os McDonald's à volta das escolas, acabámos aqui o podcast. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigada também. O Megafone é o podcast do Abril Abril. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, YouTube, Stitcher e sempre em abrilabril.pt.